Sabe aquela pessoa que você não deveria olhar daquele jeito? Pois é. Ela estava na minha frente suada com um saco de cimento no ombro e foi sincera demais. E essa sinceridade mudou tudo. Fica até o final porque o que aconteceu depois eu ainda tô tentando entender. E se você tá gostando da história, deixa o like e se inscreve no canal. Tem mais histórias assim toda semana. Meu nome é Matheus. Tenho 29 anos e trabalho como mecânico de motos numa oficina pequena aqui em Araçatuba, interior de São Paulo. Não é o emprego dos sonhos, mas eu sou bom no que faço. Tem gente que vem de longe só pra eu dar uma olhada na moto deles. O problema é que ser bom não paga as contas tão bem quanto deveria. O dono da oficina é gente boa, mas o salário dele não acompanha a inflação faz uns 3 anos. Eu moro sozinho num apartamento alugado perto do centro. 2 cômodos, cozinha americana, banheiro que vive entupindo. Nada demais. Mas é meu. Minha mãe mora a uns 15 minutos dali numa casa que era do meu avô. Ela é daquele tipo de mãe que liga todo dia pra saber se eu almocei direito e se não tô dormindo tarde demais. Eu amo ela, mas às vezes sinto que ela ainda me vê como se eu tivesse 15 anos. Ela queria que eu tivesse feito faculdade, que eu fosse dentista, engenheiro, sei lá. Alguém de gravata. Mas eu nunca fui muito de estudar sentado numa sala de aula. Sempre gostei de trabalhar com as mãos. Motos, carros, máquinas. Tem uma lógica ali que faz sentido pra mim. O lance é que eu tô juntando dinheiro. Devagar, mas tô. Todo mês eu separo uma parte do salário numa poupança que nem rende quase nada, mas pelo menos tá guardado. O plano é abrir minha própria oficina daqui a uns 2, 3 anos. Pequena no começo, só eu e talvez um ajudante. Mas seria minha. Sem patrão, sem depender de ninguém. Só que com o jeito que as coisas andam, esse plano parece cada vez mais distante. Daí quando aparece um bico extra, eu pego sem pensar 2 vezes. Foi assim que eu acabei na casa da Lívia. Minha mãe me ligou numa quinta-feira à tarde. Eu tava embaixo de uma CG 160 tentando entender por que o motor tava falhando quando ouvi meu celular vibrando no bolso do macacão. Limpei a mão num pano velho e atendi. Matheus, você tá livre no sábado de manhã? Ela perguntou sem nem dar oi antes. Depende. Por quê? Lembra da Lívia? Minha amiga de anos, a arquiteta? Eu não lembrava. Ou melhor, o nome era familiar, mas eu não conseguia colocar um rosto nele. Mais ou menos, respondi sincero. Ela voltou pra cá depois de um tempão morando em São Paulo. Comprou uma casa que precisa de reforma e tá fazendo tudo sozinha, imagina. Ela precisa de ajuda pra carregar uns materiais pesados. Cimento, areia, madeira, essas coisas. Pensei em você. Eu suspirei. Sabia onde isso ia dar. Mãe, sábado é meu único dia de descanso. Matheus, não vai te matar ajudar alguém. Ela é minha amiga há mais de 20 anos. E ela acabou de se divorciar, tá recomeçando a vida sozinha. É só umas horinhas. A palavra divórcio ficou pendurada na linha por um segundo. Minha mãe sempre teve essa habilidade de te fazer sentir culpado sem precisar falar diretamente. Eu olhei pro teto da oficina coberto de manchas de graxa antiga e cedi. Tá bom. Que horas? Umas 8 da manhã, tá bom? Eu mando o endereço. Obrigada, meu filho. Você é um amor. Ela desligou antes que eu pudesse me arrepender. Eu voltei para debaixo da moto, mas a concentração tinha ido embora. Umas horinhas, ela disse. Eu só esperava que fosse verdade. Sábado amanheceu quente. Daquele calor seco do interior que gruda na pele antes mesmo do sol nascer direito. Tomei banho, vesti uma camiseta velha e uma bermuda cargo que já tinha visto dias melhores, e saí. O endereço que minha mãe mandou era num bairro residencial mais antigo. Árvores grandes nas calçadas, casas com quintais de verdade. O tipo de lugar que ainda tem gente varrendo a porta de manhã cedo. Estacionei a moto na frente do número que ela tinha me passado. A casa era antiga, dava pra ver. Pintura descascada, portão de ferro enferrujado, mas tinha aquele charme de construção sólida que não se faz mais. A porta da frente estava aberta e eu conseguia ouvir o barulho de algo sendo arrastado lá dentro. Bati palma no portão. Oi? Tem alguém aí? Uma mulher apareceu na porta,
E eu? Travei. Não sei o que eu esperava. Talvez alguém parecida com minha mãe, mais velha, cabelo curto, roupa social. Mas não era nada disso. Lívia devia ter uns 30 e poucos, talvez quase 40. Mas não era o tipo de idade que pesa. Ela usava um short jeans desbotado que terminava na metade da coxa, uma regata cinza manchada de poeira, e o cabelo castanho escuro estava preso num rabo de cavalo alto meio bagunçado. Tinha uns fios soltos grudados na testa, brilhando de suor. Ela não era bonita no sentido clássico, tipo modelo de revista. Era bonita de um jeito real. Traços fortes, olhar direto, ombros firmes. O tipo de mulher que você olha e sabe que já passou por muita coisa e não ficou quebrada. Você deve ser o Mateus, ela disse, limpando a mão nos shorts antes de estender para mim. A voz dela era calma, meio rouca, como se ela tivesse acabado de acordar. Mas o aperto de mão foi firme. Lívia, sua mãe não para de falar de você. Imagino, eu disse, tentando não parecer constrangido. Ela disse que você precisa de ajuda com umas coisas pesadas. Preciso sim. Ela deu um passo para trás, abrindo espaço para eu entrar. Encomendei material de construção, mas o entregador simplesmente jogou tudo na calçada e vazou. Tenho 10 sacos de cimento, 4 de areia e umas tábuas que pesam mais do que eu. Preciso de tudo lá nos fundos. Eu olhei pela casa enquanto entrava. Era maior por dentro do que parecia por fora. Piso de cerâmica quebrado em alguns lugares, paredes descascadas, mas dava para ver que tinha potencial, cheiro de madeira velha e poeira de obra no ar. Você vai reformar sozinha? Perguntei mais por educação do que por curiosidade real. A maior parte sim. Ela trancou a porta da frente e foi na minha frente em direção aos fundos. Já contratei um eletricista e um encanador para as partes que eu não posso fazer, mas o resto eu mesma vou dar conta. Já reformei 3 apartamentos em São Paulo. Sei o que tô fazendo. Tinha uma confiança na voz dela que não era arrogância. Era só certeza. E de alguma forma isso me pegou. Não era comum conhecer mulher assim, pelo menos não no meu círculo. A maioria das meninas que eu conhecia da minha idade estavam preocupadas com foto no Instagram e em arrumar namorado com carro do ano. Lívia parecia estar em outro nível completamente. Chegamos na calçada onde os sacos de cimento estavam empilhados de qualquer jeito. Eu peguei o primeiro, joguei no ombro. 50 quilos, fácil. Senti o peso familiar. Aquele que já estava acostumado de carregar peça de moto pesada na oficina. Onde você quer? Perguntei. Lá no fundo, perto do tanque. Vou precisar deles para consertar o piso da área de serviço. Fiz 3 viagens para levar os sacos de cimento. Depois mais 4 para areia. Lívia trabalhou junto comigo carregando as tábuas de madeira, 2 de cada vez. Ela não reclamou, não fez drama, não ficou parada esperando eu fazer tudo. Só trabalhou, em silêncio, focada, suando tanto quanto eu. Quando terminamos, ela trouxe 2 garrafas de água gelada e sentou na beirada do tanque respirando fundo. Eu bebi metade da garrafa de uma vez, sentindo a água gelada descer e aliviar o calor. Valeu mesmo, ela disse olhando para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar direito. Agradecimento, mas também uma avaliação. Como se ela tivesse medindo alguma coisa em mim e chegado numa conclusão. Sua mãe não exagerou. Você é eficiente. É o mínimo, respondi sem saber bem o que dizer. Não era acostumado com um elogio direto assim. Lívia ficou em silêncio por um momento, girando a garrafa de água nas mãos. Então ela disse: Olha, eu sei que sua mãe te pediu para vir, mas não quero que você ache que tô te usando. Quanto você cobra por hora? Eu pisquei, confuso. O quê? Quanto você cobra? Para esse tipo de trabalho. Carregamento, serviço braçal. Eu vou precisar de mais ajuda nas próximas semanas. Demolir uma parede interna, mover móveis velhos, essas coisas. Se você tiver interesse, eu te pago certinho. Eu não esperava por isso. Geralmente, quando minha mãe me empurrava para fazer favor, era favor mesmo. De graça, por obrigação familiar. Mas Lívia estava me olhando como se eu fosse um profissional, não o filho da amiga dela.
Não sei. Uns R$ 50 a hora? Arrisquei, meio sem jeito. Fechado. Pode vir amanhã de novo? Mesma hora? Eu deveria ter pensado melhor. Deveria ter dito que tinha coisas para fazer, que domingo era meu dia de descanso também. Mas algo no jeito que ela perguntou, direto e sem rodeio, me fez aceitar. Pode ser. Ela sorriu. Não foi um sorriso grande, só um pequeno movimento no canto da boca. Mas mudou o rosto dela inteiro. Ótimo. Até amanhã, então. Eu saí dali com a sensação estranha de que tinha acabado de aceitar mais do que um bico. Não sabia explicar direito, mas enquanto voltava para casa, aquele sorriso dela ficou na minha cabeça. E o jeito que ela me olhou quando disse que eu era eficiente. Como se ela tivesse realmente me visto, não só o favor que eu estava fazendo. Eu tentei não pensar muito nisso. Mas não consegui. Domingo eu voltei. Cheguei às 8 em ponto, como combinado. Dessa vez Lívia estava na área de serviço já com uma marreta na mão, olhando para uma parede de alvenaria fina que separava a cozinha da lavanderia. Essa parede aqui? Ela disse assim que me viu sem nem dar bom dia. Precisa sair. Não aguenta peso, não serve para nada, só deixa tudo apertado. Você topa me ajudar a derrubar? Eu larguei a mochila que tinha trazido com água e uma marmita que sobrou do almoço de ontem. Topo. Mas você tem óculos de proteção? Máscara? Ela apontou para uma caixa de ferramentas aberta no chão. Tinha 2 óculos de plástico e 2 máscaras descartáveis. Lívia já tinha colocado os dela. Peguei os meus, ajeitei e olhei para a parede. Vou começar de cima, eu disse. Você vai quebrando embaixo, mas se afasta quando eu bater forte porque tijolo vai cair. Ela assentiu. E a gente começou. Tem algo de satisfatório em demolir uma parede. É barulhento, sujo, cansativo, mas tem uma lógica simples. Você bate e a coisa quebra. Não tem meio termo. Batemos por quase 2 horas. Poeira de tijolo grudava no suor, formando uma camada cinza na pele. O barulho da marreta ecoava pela casa vazia. Em algum momento, Lívia parou para respirar, tirou os óculos e olhou para mim. Você é forte pra caramba, ela disse quase como uma constatação. Não era flerte, era só observação. Trabalha com isso desde quando? Desde os 18, respondi limpando o rosto com a parte de dentro da camiseta. Comecei como ajudante numa oficina, aprendi praticamente tudo sozinho. YouTube, tentativa e erro. Impressionante. Ela pegou a garrafa de água e bebeu devagar, o olhar distante por um segundo. Eu fiz 6 anos de faculdade para ser arquiteta, e no final das contas quem me ensinou a reformar de verdade foi o mestre de obras de um projeto que eu coordenei. Seu Jorge. Ele tinha 70 anos e nunca tinha pisado numa universidade, mas sabia mais do que qualquer engenheiro que eu já conheci. Ela falou isso com um respeito genuíno na voz, sem condescendência. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. A maioria das pessoas que eu conhecia com diploma olhava para mim como se eu tivesse desistido da vida por não ter feito faculdade. Lívia não. Ela parecia entender que tinha outros jeitos de aprender, outras formas de ser bom em alguma coisa. Voltamos ao trabalho. A parede caiu por completo perto do meio-dia. A gente ficou parado no meio dos escombros, respirando pesado, cobertos de poeira. Lívia tirou a máscara e sorriu. Daquele jeito pequeno dela, quase secreto. Pronto. Agora a casa respira melhor. Ela não estava falando só da casa. A gente limpou o entulho, encheu uns sacos de lixo pesados que eu carreguei até a caçamba que ela tinha alugado na rua. Quando terminamos, Lívia trouxe marmitas que ela tinha feito. Estrogonofe de frango, arroz, batata palha. A gente sentou no chão da sala vazia, ainda sem móveis, comendo direto das vasilhas plásticas. Você mora sozinho? Ela perguntou, mastigando devagar. Moro. Faz uns 3 anos. Gosta? Eu pensei antes de responder. Gosto da liberdade. Não gosto da conta de luz. Ela riu. Foi a primeira vez que eu ouvi a risada dela de verdade. Não foi alta, nem exagerada. Foi genuína. E mudou alguma coisa no ar entre a gente. Eu entendo.
Ela disse o tom mais suave agora. Morei sozinha uns 2 anos antes de casar. Melhor fase da minha vida, olhando para trás. Deveria ter durado mais. Ela não elaborou, mas a forma como disse, com aquele peso na voz, deixou claro que tinha história ali. História que doía. Eu não perguntei. Parecia invasivo. Em vez disso, mudei de assunto. Quanto tempo você ficou em São Paulo? 15 anos. Ela olhou para a janela, para o quintal vazio lá fora. Casei com um cara que eu conheci na faculdade. Consultor financeiro, ganhava bem, viajava o tempo todo. No começo era bom. Ele me bancava enquanto eu construía minha carreira. Mas depois... sei lá. A gente parou de conversar. Parou de se ver de verdade. Ele estava sempre ocupado demais e eu estava sempre esperando ele ter tempo. Até que um dia eu cansei de esperar. Ela disse isso sem dramaticidade. Como quem conta que mudou de marca de café. Mas eu conseguia sentir o peso por trás das palavras. Foi você que pediu o divórcio? Perguntei e imediatamente me arrependi. Desculpa, não é da minha conta. Não, tudo bem. Ela me olhou de novo, daquele jeito direto que já estava começando a me desestabilizar. Fui eu. Ele ficou surpreso. Achou que eu ia aguentar para sempre. Mas eu aprendi que a gente não pode construir uma vida em cima de migalhas de atenção. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que aparece quando duas pessoas estão pensando demais e não sabem direito o que dizer. E você? Ela perguntou, quebrando o momento. Namora alguém? Não. Faz um tempo. Por quê? Eu ri, meio sem graça. Porque as meninas da minha idade querem caras com futuro garantido. Apartamento próprio, carro do ano, viagem para Cancún. Eu tô juntando dinheiro para abrir uma oficina que talvez nem dê certo. Não é exatamente o sonho de ninguém. Lívia franziu a testa como se tivesse ouvido algo errado. Isso é papo de gente que confunde estabilidade com estagnação, ela disse, com uma firmeza que me pegou de surpresa. Você tem algo muito mais valioso que um apartamento financiado. Você tem direção. Sabe onde quer chegar. A maioria das pessoas não tem nem isso. Eu fiquei olhando para ela, sem saber o que responder. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. Ninguém nunca tinha validado meu plano daquele jeito. Minha mãe achava que eu estava perdendo tempo. Meus amigos achavam que eu era louco de recusar trampo em concessionária que pagava mais. Mas Lívia me olhou como se eu tivesse valor. Como se meu sonho não fosse só um devaneio. Obrigado, eu disse. E a palavra saiu mais carregada do que eu pretendia. Ela deu de ombros como se não tivesse dito nada demais. É só a verdade. A gente ficou conversando até o meio da tarde. Sobre a cidade, sobre como as coisas tinham mudado desde que ela foi embora. Sobre as diferenças entre a vida em São Paulo e no interior. Lívia falava com inteligência, mas sem prepotência. Ela ouvia mais do que falava. E quando falava, era sempre com propósito. Sem enrolação. Quando o sol começou a baixar, ela me pagou. R$ 200 em dinheiro. 4 horas de trabalho. Pode voltar terça-feira? Ela perguntou enquanto eu guardava as notas na carteira. Tenho que consertar a torneira da pia e o sifão tá entupido. Acho que vai precisar trocar. Você entende disso? Entendo. Já troquei o da minha casa umas 3 vezes. Ótimo. Mesma hora? Fechado. Eu saí dali com a mente mais bagunçada do que quando cheguei. Porque não era só trabalho mais. Tinha algo mais crescendo ali. Uma proximidade que eu não sabia se era só na minha cabeça ou se era real. Terça-feira chegou mais rápido do que eu esperava. Saí da oficina no fim da tarde e fui direto para a casa da Lívia. Ela abriu a porta com o cabelo solto pela primeira vez. Caía pelos ombros em ondas naturais. Ela usava uma camiseta larga e calça de moletom. Parecia mais nova assim, mais leve. Oi, ela disse, e havia algo diferente na voz. Menos guarda, talvez. A pia tá te esperando. Ela me levou até a cozinha. O espaço onde antes tinha a parede agora era aberto, e a luz da tarde entrava forte pela janela da lavanderia.
A pia era velha, de inox riscado, mas dava para ver que já foi boa. Eu me agachei para olhar embaixo. Espaço apertado, mal dava para enfiar a cabeça. O sifão estava enferrujado, vazando por uma emenda mal feita. Tem lanterna? Perguntei. Tenho. Ela voltou com uma lanterna pequena e se ajoelhou do meu lado. O espaço embaixo da pia era tão apertado que a gente ficou praticamente colado. Eu sentia o calor do braço dela perto do meu. Segura aqui para mim. Eu pedi, indicando o ângulo. Lívia segurou a lanterna enquanto eu tentava soltar a porca do sifão velho. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Só o barulho da chave inglesa e da nossa respiração. Minha mente estava hiperconsciente de cada pequeno detalhe. O cheiro do sabonete dela, a proximidade, o jeito que ela não reclamava de ficar naquela posição desconfortável. Às vezes eu sinto que tô fazendo tudo certo, mas continuo no mesmo lugar, sabe? Eu disse de repente, sem nem planejar. As palavras só saíram. Lívia não respondeu imediatamente. Continuou segurando a lanterna firme, iluminando meu trabalho. Então, com aquela voz suave dela, ela disse: Você não tá preso, Mateus. Você tá construindo. É diferente. Eu parei o que estava fazendo. Virei a cabeça ainda agachado naquele espaço ridículo, e nossos olhos se encontraram. Ela estava a poucos centímetros de mim. E pela primeira vez, eu vi algo no olhar dela que ia além de simpatia ou respeito profissional. Eu vi reconhecimento, como se ela também tivesse sentido alguma coisa. A gente ficou assim por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Então eu voltei para o trabalho, o coração batendo mais rápido do que deveria. Obrigado, eu murmurei. Sempre, ela respondeu baixinho. E eu soube, naquele momento apertado embaixo de uma pia velha, que não era mais só trabalho, e que talvez nunca tivesse sido. Nos dias seguintes eu voltei mais 3 vezes. Quinta-feira para ajudar a lixar o piso de madeira da sala, sábado para descarregar mais material, segunda de novo para instalar prateleiras na despensa. Cada vez que eu ia, ficava mais difícil fingir que era só trabalho. As conversas foram ficando mais longas, os silêncios mais confortáveis, e os momentos em que a gente se tocava sem querer, passando uma ferramenta, ajudando a subir numa escada, começaram a durar um segundo a mais do que deveriam. Eu tentava não pensar muito nisso. Lívia era amiga da minha mãe. Era 13 anos mais velha que eu. Tinha acabado de sair de um casamento de 7 anos. Todas as razões lógicas me diziam para manter distância, para não transformar aquilo em algo que não podia ser. Mas lógica não controla o jeito que seu estômago aperta quando alguém sorri para você de um jeito específico. Ou o jeito que você começa a esperar pelo próximo encontro, antes mesmo do anterior terminar. Foi na quarta-feira seguinte que tudo começou a desmoronar. Eu tinha acabado de chegar na casa dela. Eram quase 7 da noite. Eu tinha saído direto da oficina, ainda com cheiro de graxa nas mãos mesmo depois de lavar 3 vezes. Lívia abriu a porta, mas antes que a gente pudesse falar qualquer coisa, o celular dela tocou. Ela olhou para a tela e fez uma expressão que eu não consegui decifrar. Algo entre surpresa e resignação. É a sua mãe, ela disse, e atendeu. Oi, Célia, tudo bem? Eu fiquei parado no corredor, sem saber se devia entrar ou esperar. Lívia gesticulou para eu entrar de qualquer jeito. Ficou encostada no batente da porta e eu conseguia ouvir a voz animada da minha mãe do outro lado, mesmo sem estar no viva-voz. Ai, Lívia, eu tô tão feliz que você voltou. A gente precisa se ver mais, colocar a conversa em dia. Com certeza, Célia. Assim que eu terminar essa reforma... Que olha, eu queria te falar uma coisa. A voz da minha mãe ficou mais empolgada. Aquele tom conspiratório que ela usa quando acha que tem uma ideia genial. Conhece o Eduardo? Médico ortopedista da igreja. Ele é divorciado também, super gente boa, bem-sucedido. Faz um tempo que eu tô pensando que vocês dois iam se dar super bem. Eu senti meu estômago afundar. Olhei para Lívia. Ela tinha fechado os olhos, como se estivesse reunindo paciência. Célia, eu agradeço, mas não tô procurando ninguém agora. Sério, tô focada na casa, no trabalho.
Ah, mas não custa nada conhecer. Ele é um amor, Lívia. Estável, responsável. Depois de tudo que você passou, você merece alguém assim. Teve uma pausa. Lívia abriu os olhos e me olhou. E naquele segundo, eu vi algo no rosto dela que me partiu. Uma mistura de frustração e tristeza. Como se minha mãe tivesse acabado de jogar um balde de água fria em algo que estava começando a florescer. Vou pensar, tá? Obrigada pela preocupação. Mas agora eu preciso ir. Tenho uma coisa para resolver aqui. Ela desligou antes que minha mãe pudesse insistir mais. Ficou parada por um momento, olhando para o celular na mão. Então soltou um suspiro longo e olhou para mim. Desculpa por isso, ela disse, a voz estranhamente controlada. Você não tem que pedir desculpa, respondi, mas minha voz saiu mais tensa do que eu queria. Ela é assim mesmo. Acha que tá ajudando. Eu sei. Lívia passou a mão pelo cabelo daquele jeito que ela fazia quando estava estressada. É que, sei lá, às vezes parece que todo mundo tem uma opinião sobre o que eu deveria fazer com a minha vida. Ela não disse mais nada, mas a energia entre a gente tinha mudado. Ficou pesada, carregada de coisas não ditas. A gente tentou trabalhar. Lívia tinha comprado tinta para a sala e a ideia era começar a pintar as paredes naquela noite. Mas nenhum de nós estava concentrado. Ela derramou tinta na bandeja 2 vezes. Eu deixei o pincel cair no chão, e toda vez que a gente se olhava, desviava o olhar rápido demais. Depois de 1 hora tentando, Lívia largou o rolo de pintura e sentou no chão, encostada na parede ainda suja. Desculpa, Mateus. Não tô conseguindo focar hoje. Eu sentei do lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Mas não era distância suficiente para ignorar o jeito que meu corpo inteiro estava consciente da presença dela. Quer falar sobre? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então, sem me olhar, começou a falar. Quando eu decidi voltar para cá, foi porque eu queria recomeçar. Fazer as coisas do meu jeito, sem ninguém me dizendo o que era melhor para mim. Meu ex-marido sempre fez isso. Decidia onde a gente ia morar, como a gente ia gastar dinheiro, quando era hora de ter filho. Ela riu, mas era um riso amargo. Spoiler, a hora nunca chegou, porque ele sempre tinha uma desculpa. Mais um ano de trabalho, mais um projeto importante. Até que um dia eu acordei e percebi que estava vivendo a vida que ele queria, não a minha. Eu não sabia o que dizer. Então só escutei. E agora eu volto para cá. Ela continuou, a voz ficando mais frágil. E parece que todo mundo quer fazer a mesma coisa. Me empurrar pro cara certo, me encaixar no molde certo. E eu só queria poder escolher. Sabe? Só isso. Ela finalmente me olhou. E tinha lágrimas acumuladas nos olhos, mas ela não deixou cair. Lívia não era do tipo que chorava fácil. Dava para ver. Você pode escolher, eu disse, a voz mais baixa do que pretendia. Ninguém pode te obrigar a nada. Eu sei. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Desculpa, eu não queria desabafar assim com você. Não precisa pedir desculpa. E aí, sem pensar muito, eu fiz algo que não tinha feito antes. Coloquei a mão no ombro dela. Devagar, dando tempo para ela recusar. Mas ela não recusou. Ela deixou. E por alguns segundos ficamos assim. Minha mão no ombro dela, ela respirando fundo tentando se recompor. Obrigada, ela sussurrou. Eu tirei a mão, mas o toque ficou. Pesado no ar. Como se tivesse mudado algo permanentemente. A gente não pintou mais nada naquela noite. Lívia pediu uma pizza e comemos sentados no chão da sala, conversando sobre coisas mais leves. Filmes que a gente gostava. Bandas ruins dos anos 2000. Comida que a gente odiava, mas fingia gostar quando criança. Era bom. Era fácil. Mas por baixo de cada risada, cada piada, havia uma corrente elétrica. Uma tensão que não ia embora. Quando me despedi, já passava das 10 da noite. Lívia me acompanhou até a porta. Mesma hora amanhã? Ela perguntou, e havia algo diferente na voz.
Uma hesitação que não tinha antes. Claro, eu disse. Ela ficou me olhando por mais tempo do que o normal, como se quisesse dizer algo, mas não achasse as palavras certas. No fim, só acenou e fechou a porta devagar. Quinta-feira chegou, e eu estava nervoso de um jeito que não conseguia explicar. Parei num mercadinho antes de ir para a casa dela e comprei uma Coca-Cola de 2 litros e um pacote de biscoito recheado. As coisas que a gente tinha comido enquanto conversava na noite anterior. Não era grande coisa, mas parecia importante levar algo. Quando cheguei, Lívia estava no quintal dos fundos mexendo em umas plantas que tinham sobrevivido ao abandono da casa. Ela se virou quando me ouviu chegar e sorriu. Mas era um sorriso cansado. Oi, ela disse. Oi, trouxe isso. Mostrei a sacola. O sorriso dela ficou mais verdadeiro. Você é atencioso demais, sabia? A gente voltou para a sala e dessa vez conseguimos pintar. Mas enquanto trabalhávamos, Lívia ficou mais quieta do que o normal. Eu percebi que ela estava pensando em algo, o rosto concentrado de um jeito que não tinha nada a ver com a parede que ela pintava. No meio da tarde, ela parou de repente, largou o rolo e olhou para mim. Mateus, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já sentiu que está vivendo num tipo de limbo? Tipo, você não está infeliz, mas também não está realmente vivendo? A pergunta me pegou desprevenido. Acho que sim, respondi honesto. Às vezes parece que eu tô só esperando a vida começar de verdade. Como se tudo agora fosse só preparação para alguma coisa maior que nunca chega. Ela assentiu devagar, como se eu tivesse dito exatamente o que ela precisava ouvir. É exatamente isso. Ela sentou no chão de novo e eu fiz o mesmo. Nos últimos anos do meu casamento era assim. Eu estava esperando ele mudar, esperando a gente voltar a ser como era no começo. Mas a vida estava passando e eu estava só esperando. E quando eu finalmente terminei, achei que ia ser diferente, que eu ia voltar a viver de verdade. Mas parece que eu ainda tô presa em alguma coisa. Ela me olhou e havia uma vulnerabilidade no rosto dela que eu nunca tinha visto antes, como se ela tivesse tirado todas as camadas de proteção e tivesse deixando eu ver quem ela realmente era. Às vezes eu tenho medo de que eu sempre vou ficar assim, ela continuou, a voz quase um sussurro. Sozinha. Não porque ninguém me quer, mas porque eu não consigo mais confiar que alguém vai ficar. Sabe? Que alguém vai me ver de verdade e não ir embora quando eu deixar de ser conveniente. Meu peito apertou. Porque eu entendia. Não do mesmo jeito que ela, mas eu entendia. Eu evito me envolver com qualquer pessoa por medo parecido, eu admiti. Medo de não ser suficiente, de começar algo e a pessoa perceber que eu sou só eu, um mecânico que mal consegue juntar dinheiro, que não tem nada especial para oferecer. Lívia me olhou com uma intensidade que me desarmou completamente. Mateus, você é uma das pessoas mais genuínas que eu já conheci. Você não finge ser o que não é, não tenta impressionar, só existe. E isso é raro. Isso é valioso. A forma como ela disse aquilo com aquela convicção absoluta fez algo dentro de mim se quebrar. Todas as paredes que eu tinha tentado manter de pé ruíram de uma vez. Ficamos nos olhando. O mundo inteiro sumiu. Não tinha mais sala. Não tinha mais casa. Não tinha mais nada além dela e eu e aquele espaço minúsculo entre a gente que parecia impossível de cruzar. Lívia. Comecei, mas não sabia como terminar. Ela levantou a mão devagar, quase hesitante, e tocou meu rosto. Os dedos dela eram frios, mas o toque queimou. Eu fechei os olhos por um segundo, apenas sentindo. Quando abri de novo, ela estava mais perto. Centímetros, milímetros. Nossa respiração descompassada, pesada, preenchendo o silêncio. E então o celular dela tocou. A gente se afastou no susto. Lívia pegou o telefone com a mão tremendo. Olhou para a tela. Era minha mãe de novo. Ela não atendeu, mas o feitiço tinha quebrado. A realidade voltou com força total. Lívia se levantou,
Passou as mãos pelo rosto, respirou fundo. Eu preciso de 1 minuto, ela disse, a voz falhando, e saiu da sala. Eu fiquei ali, sentado no chão, o coração martelando no peito, tentando entender o que tinha quase acontecido, e o que significava o fato de que a gente tinha parado. Eu não voltei no dia seguinte, nem no outro. Precisava de distância para pensar, para processar o que tinha quase acontecido. Mas a verdade é que não importava quantos dias eu passasse longe. Eu continuava pensando nela, no jeito que ela tinha tocado meu rosto, na forma como tinha me olhado, no fato de que a gente tinha parado não porque quis, mas porque a realidade tinha entrado no meio. Minha mãe ligou no sábado de manhã. Mateus, você ainda tá ajudando a Lívia? Tô. Menti. Tecnicamente não era mentira. Eu ainda ia voltar. Só não sabia quando. Que bom. Ela me contou que você tem sido uma mão na roda. Teve uma pausa. Filho, você acha ela bonita? Meu sangue gelou. O quê? A Lívia. Você acha ela bonita? Eu não sabia como responder sem me entregar completamente. Ela é bonita, sim. Por quê? Ah, só curiosidade. É que você tem passado tanto tempo lá. A voz dela tinha aquele tom de quem tá pescando informação. Mas ela é mais velha, né? Você nunca se interessaria por alguém assim. Era uma afirmação, não uma pergunta. E carregava uma expectativa clara. Eu deveria concordar. Não sei, mãe. Nunca pensei nisso. Menti de novo, e dessa vez a mentira pesou mais. Ainda bem, porque seria meio estranho, né? Ela é minha amiga, e depois de tudo que ela passou, ela merece alguém mais adequado. Adequado. A palavra ficou ecoando na minha cabeça depois que a gente desligou. Adequado significava o médico da igreja. Significava alguém com diploma, com carro importado, com a vida resolvida. Não um mecânico de 29 anos que ainda morava de aluguel. Mas por mais que eu tentasse me convencer de que minha mãe tinha razão, que aquilo não fazia sentido, eu não conseguia. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha me sentido adequado. Quando estava com Lívia, eu não me sentia pequeno. Eu me sentia visto. Domingo à noite, eu finalmente mandei mensagem para ela. Desculpa por ter sumido. Posso passar aí amanhã? A resposta veio 5 minutos depois. Pode. Por favor. O por favor me matou, porque era carregado de tudo que a gente não tinha dito. Segunda-feira cheguei na casa dela no final da tarde. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Lívia abriu a porta antes mesmo de eu bater. Parecia que ela tinha ficado esperando. Ela usava a mesma camiseta larga de antes, mas o cabelo estava solto caindo pelos ombros. E tinha algo diferente no rosto dela. Uma determinação. Como se ela tivesse tomado uma decisão. Oi, ela disse, a voz mais baixa do que o normal. Oi. A gente ficou parado ali, no batente da porta, sem saber bem como agir. Até que ela deu um passo para trás. Entra. A gente precisa conversar. Meu estômago apertou. Precisamos conversar. Nunca era bom. Entrei e segui ela até a sala. As paredes estavam pintadas agora. Um branco limpo que fazia o espaço parecer maior. Ela tinha colocado algumas plantas nos cantos. A casa estava começando a ter cara de lar. Lívia pegou 2 cervejas da geladeira, abriu as 2 e me entregou uma. A gente sentou no chão como tinha virado costume. Mas dessa vez o silêncio era diferente. Era denso, carregado de expectativa. Ela bebeu um gole longo, respirou fundo e me olhou nos olhos. Mateus, eu vou ser sincera de um jeito que provavelmente vou me arrepender. A voz dela tremia, mas ela não desviou o olhar. Mas eu aprendi da pior forma que não dizer as coisas é pior que qualquer rejeição. Meu coração disparou. Eu não conseguia me mexer. Eu não te vejo como o filho da minha amiga, ela continuou, e agora eu podia ver que as mãos dela apertavam a garrafa de cerveja com força. Quando você tá aqui, eu me sinto viva, de verdade. Não fingindo que tá tudo bem, não me distraindo com trabalho ou reforma. Eu me sinto presente.
Porque você me faz querer estar presente. Ela parou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. E eu sei que isso é complicado demais. A diferença de idade, sua mãe, o fato de que eu mal saí de um casamento. Eu sei de todas as razões pelas quais isso não deveria acontecer. A voz dela ficou mais frágil. Mas ontem, quando ela ligou falando daquele médico, eu percebi que se eu não falar isso agora, vou passar o resto da vida me perguntando: e se eu tivesse tido coragem? Ela limpou os olhos rapidamente, mas eu vi as lágrimas ali. Então, é isso. Eu não espero que você sinta o mesmo. Só precisava que você soubesse. Porque eu tô cansada de viver com medo de ser honesta. E você merece honestidade. O silêncio que veio depois foi o mais pesado da minha vida. Meu cérebro estava gritando 1000 coisas ao mesmo tempo. Todas as razões pelas quais eu deveria levantar e ir embora. Todas as complicações. Todas as formas como isso podia dar errado. Mas então eu lembrei do jeito que ela tinha tocado meu rosto. Do jeito que ela tinha me olhado. De como, pela primeira vez na vida, eu tinha me sentido suficiente. Eu me levantei. Dei alguns passos pela sala. Passei as mãos pelos cabelos. Voltei. Minha respiração estava descompassada, o coração martelando. Tentei falar, mas as palavras saíram truncadas. Lívia. Parei. Respirei fundo. Tentei de novo. Todo dia eu venho aqui e fico repetindo na minha cabeça as 1000 razões de por que eu não posso olhar para você do jeito que eu olho. Ela me olhava, sem se mexer, os olhos brilhando. Que você é amiga da minha mãe. Que você acabou de sair de um casamento. Que eu não tenho nada para oferecer para alguém como você. Minha voz falhou. E agora você fala isso. E todas essas razões continuam existindo. Mas nenhuma delas parece importar tanto quanto o fato de que... Eu parei de novo. Porque admitir em voz alta tornava tudo real. Tornava tudo irreversível. Que eu também sinto, eu disse finalmente, e as palavras saíram quase como um sussurro. E isso me assusta pra caramba. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Mas ela sorriu. Daquele jeito pequeno, quase imperceptível, que eu tinha aprendido a reconhecer. Então a gente tá ferrado, né? Ela disse e riu. Um riso nervoso, molhado, completamente honesto. Eu ri também, mesmo com um nó na garganta. Completamente. A gente ficou assim, parados, olhando um para o outro através de um espaço que parecia enorme e minúsculo ao mesmo tempo. Nenhum de nós se moveu para cruzar esse espaço, porque fazer isso seria declarar guerra contra tudo que era sensato e seguro. O que a gente faz agora? Eu perguntei, e minha voz soava perdida até para mim. Não sei, ela respondeu. E pela primeira vez ela parecia tão perdida quanto eu. Mas, obrigada. Por ser honesto. Por me deixar ser honesta. Sempre, eu disse, repetindo a palavra que ela tinha me dito dias atrás. Lívia limpou o rosto, respirou fundo. Tentou se recompor. Você pode ir se quiser. Não precisa decidir nada agora. Eu só queria que você soubesse. E agora você sabe. Ela estava me dando uma saída. Uma forma de recuar sem ferir ninguém. Mas meus pés não se moviam. E se eu não quiser ir? Perguntei. Os olhos dela se arregalaram um pouco. Surpresa. Esperança. Medo. Então, fica. Mas eu não fiquei. Porque por mais que cada célula do meu corpo quisesse, eu sabia que se ficasse, tudo mudaria. E eu precisava ter certeza. Certeza de que não estava só me deixando levar pelo momento. Certeza de que podia encarar minha mãe. Certeza de que aquilo valia todas as complicações que viriam. Eu preciso pensar, eu disse. E a honestidade da frase doeu em mim. Não porque eu não queira, mas porque isso é grande demais para eu decidir assim. Ela assentiu. Entendia. Claro que entendia. Eu sei. Desculpa por jogar isso em você desse jeito. Não pede desculpa, eu disse firme. Nunca peça desculpa por ser honesta.
Eu saí dali com as pernas trêmulas. Entrei na moto e fiquei sentado ali por alguns minutos, só respirando. Olhei para casa pela última vez antes de ir embora. Lívia estava na janela, me observando. A gente se olhou. Ela levantou a mão num aceno pequeno. Eu retribuí. E então acelerei. O barulho do motor engolindo o silêncio pesado da rua. Os dias seguintes foram os mais confusos da minha vida. Eu não conseguia me concentrar no trabalho. Qualquer moto que eu pegava para consertar parecia ter os mesmos problemas, como se meu cérebro tivesse desistido de processar informação nova. Eu evitava ligar para minha mãe, porque sabia que ela ia perguntar da Lívia, e eu não sabia mentir. Mas toda noite, antes de dormir, eu pensava na mesma coisa. No jeito que ela tinha me olhado quando falou que se sentia viva comigo. No jeito que minha própria voz tinha soado quando admiti que também sentia. E em como, pela primeira vez, medo e certeza eram a mesma coisa. Na quinta-feira eu não aguentei mais. Peguei a moto e fui até a casa dela. Era meio da tarde. Nem avisei. Só fui. Quando cheguei, a porta da frente estava aberta. Música tocando lá dentro. Batidas suaves de MPB. Respirei fundo e bati na porta. Lívia apareceu. Ela estava com tinta nas mãos de novo, respingos azuis no rosto. Quando me viu, parou. Completamente imóvel. Como se não acreditasse que eu estava ali. Oi, eu disse. Oi, ela respondeu, a voz quase inaudível. Eu... Comecei, mas não sabia como continuar. Então só falei a verdade. Eu esqueci minha chave de grifo aqui. Ela me olhou. E então sorriu. Daquele jeito que eu tinha aprendido a amar. Pequeno. Secreto. Real. Eu sei. Ela disse baixinho. E naquele momento tudo o que precisava ser dito já tinha sido dito. Ela abriu a porta completamente. Eu entrei. A porta se fechou atrás de mim. E pela primeira vez em dias, eu respirei de verdade. Não sei como isso vai terminar. Se vai dar certo. Se minha mãe vai aceitar. Se a gente vai conseguir atravessar todas as complicações que ainda vão aparecer. Mas naquele momento, parado na sala onde tudo tinha começado, eu sabia uma coisa. A sinceridade dela mudou tudo. Me fez enfrentar o que eu sentia, mesmo com medo. Me fez perceber que às vezes a coragem não é não ter medo. É sentir o medo e escolher de qualquer jeito. E não havia mais como voltar atrás. Às vezes a gente passa a vida inteira fugindo da verdade porque ela assusta. Porque é mais fácil fingir que não sente, que não quer, que tá tudo sob controle. Mas a verdade muda tudo. E talvez seja exatamente isso que a gente precisa para finalmente sair do lugar. Se você se identificou com essa história, deixa nos comentários. Você já teve coragem de ser sincero desse jeito? O que aconteceu? E não esquece de se inscrever no canal. História nova toda semana.